Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme prometido, eu falei que eu ia falar sobre o Apocalipse, capítulo por capítulo. Paramos aqui no capítulo 16, versículo 21. E este capítulo 16, versículo 21, queridos, ele vai ter a sua continuação lá no capítulo 19, versículo 11. Por que isto, meus queridos? Porque enquanto estiverem sendo derramadas as taças do juízo de Deus, da ira de Deus, levará um tempo. Então, neste tempo, meu querido, João teve uma revelação. E a revelação dele está aqui no capítulo 17, que fala sobre a queda de Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Querido, está escrito assim, a queda da Babilônia primeiro e a visão da grande prostituta depois. Mas é o contrário. Primeiro vem a visão da grande prostituta e depois a queda da Babilônia. Vamos começar então, meus queridos, aqui no capítulo 17, que é um interlúdio, ou seja, um hiato, né, como queiram, ou uma lacuna, como vocês queiram, né, que eu acho que é mais ou menos assim que se fala, não sei bem ao certo. Ou seja, um espaço que tem de um fato para outro, é como se fosse um interlúdio, assim, uma peça de teatro, de uma coisa para outra, e naquele meio tem alguma propaganda, alguma coisa. É mais ou menos isso. Então, isto aqui, meu querido, é uma visão que João teve, tá? Do que aconteceu e que vai acontecer, tá? Esse capítulo 17 vai acontecer, tá? Sobre a visão da grande prostituta. E a queda da Babilônia, ela já se deu há muito tempo já. E eu vou explicar a vocês sobre isso, tá bom, meus queridos? Vamos lá então. Vamos que está sendo derramada as taças da ira de Deus aqui no mundo. Tá tudo ruim aqui. Então João teve essa visão do que vai acontecer com a grande prostituta, que nem eu já disse, né? Quem é a grande prostituta. Mas vamos lá. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ou seja, meus queridos, Deus não castigou, tá, a Igreja Católica Apostólica Romana. Deus não castigou ainda. Eles mataram milhares, mas muitos crentes mesmo que eles mataram. Queridos, vocês procuram tomar conhecimento sobre um grupo que tinha na antiguidade, chamado valdenses, anabatistas e outros grupos, mas não era grupozinho não, era um grupão enorme de pessoas que tinham se refugiado para outro lugar para fugir da perseguição de Roma, tá, meus queridos? E foram para outros lugares e ali montaram uma cidadezinha e ali estavam muito bem vivendo por algum tempo, quando de repente alguém foi comprar mantimento, alguma coisa, alguém seguiu eles e descobriram onde eles estavam morando. Parece que foi, se eu não me engano, muitos valdenses. Aí Roma mandou lá, meus queridos, soldados, matou todo mundo, mulheres e crianças, cristãos, matou todo mundo, a cidade inteirinha, eles acabaram com eles. Bom, mas isso agora não vem ao caso para nós, tá bem? O que vem ao caso é o seguinte, é que Deus ainda não castigou a Igreja Católica Apostólica Romana que se apostatou da fé, tá, meus queridos? Mas o castigo dela ainda vem, e nós vamos ver daqui para frente. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ou seja, da sua doutrina errada, né, meus queridos? Doutrina baseada nos ensinamentos diabólicos.
porque eles vendiam indulgência. O que que era? A pessoa comprava, por exemplo, se eu fosse pecar amanhã, eu fosse adulterar amanhã, eu ia lá na igreja e comprava já o perdão. Aí lá eles falavam para mim, ó, o perdão para você vai ser tanto. Então eu pagava, vamos dizer, R$ 1.000 hoje, vamos dizer, né? R$ 1.000 para me pecar amanhã, adulterar com uma mulher. Então eu pagava já aquele pecado que eu ia adulterar amanhã, eu já pagava ali para ser perdoado. Vê bem como é que as coisas eram terríveis nessa igreja apostatada. Então, reis, meus irmãos, e muitas pessoas, entendeu? Era subordinada a eles, a igreja católica, né, naquele tempo. Então, até eles mesmos também entravam nessa. Um rei, se quisesse praticar algum pecado, eles iam lá também e pagavam a mesma coisa, entendeu, meus queridos? Para conseguir o perdão do pecado. Teve até um rei, se eu não me engano muito, foi o rei oitavo da Inglaterra, não me lembro agora o nome dele, fugiu agora o nome dele, não sei se era Luís oitavo da Inglaterra. Ele se insubordinou contra a Igreja Católica porque ele queria casar com uma outra mulher, mas não tinha divórcio. A Igreja Católica não deixava divorciar para casar com outra. Então o que aconteceu? Ele se desvencilhou da Igreja Católica e abriu uma igreja para ele mesmo lá na Inglaterra, que chama-se hoje, até hoje, a Igreja Anglicana. Entendeu, meus queridos? Então ele se separou da Igreja Católica. Para mim, eu acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida. A única coisa que eu acho que ele fez de errado foi que ele matou a mulher, ele fez um monte de lambança. Bom, mas deixa isso para lá, a vida dele para lá. Vamos continuar aqui a nossa leitura. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfema e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Meus queridos, essas 7 cabeças e esses 10 chifres nós já ouvimos falar, tanto em Satanás como na besta, né? E está aqui agora também falando que essa mulher, que é a Igreja Católica, está sentada sobre uma besta, ou seja, ela, meus queridos, é praticamente influenciada pelo diabo, porque, meus queridos, lá se vê muito que é idolatria, coisa que Deus abomina. E o que se vê mais é idolatria lá, adoração a santos, se curvar diante de imagens. Bom, mas deixa isso para lá e vamos continuar aqui então a nossa leitura. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. É o que nós já ouvimos mais ou menos, né? E ela era rica. A Igreja Católica é e é muito rica, meus queridos, porque foi muito dinheiro que entrou, porque eles falavam também, botavam aquelas caixas nas igrejas e dizia que toda moeda que te lindasse ali dentro, que o pecado do teu irmão, da tua irmã que já tinha morrido, ia ser perdoado e eles iam passar do purgatório. Bom, deixa isso para lá, você já sabe mais ou menos nessas coisas, não interessa eu estar numerando essas coisas aqui. Então vamos lá para o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituição e abominação da terra. Claro, né? Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, está dizendo aqui que ela estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Por quê? Eles matavam aos montes, queridos, judeus, cristãos, que criam em Jesus Cristo, que não queria se dobrar diante do imperador, que não queria se dobrar diante de imagens, porque o imperador, meus queridos, ele tinha obrigado as pessoas, né, a adorar imagens. Naquele tempo já tinha isso. Então, quando as pessoas se negavam a adorar imagens, se dobrar diante do imperador, o que ele fazia? Ele mandava matar as pessoas. Então, capítulo 6, né, que eu vou ler agora. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 7 chifres.
ou seja, o diabo, né, que está por baixo, tá por trás de tudo na Igreja Católica, né, meus queridos? E diz assim aqui: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Queridos, é que nem eu falei para vocês, quem acha que entende o Apocalipse todo, tá? Que sabe de tudo, ou ele é louco, ou ele é muito corajoso, porque tem coisas aqui difíceis de entender. E uma das coisas difíceis de entender é esse versículo 8 aqui do capítulo 17, que diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Olha bem, meus queridos, a besta que vai surgir é um homem, certo? O diabo não pode subir do abismo, por quê? Porque ele não está preso no inferno, ele está solto. Ele está fazendo tudo o que ele quer aqui nessa terra, com os seus demônios, ele está fazendo tudo que não presta aqui, então ele não está preso lá no abismo. Mas aqui diz assim no versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Tudo bem. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. É por isso, meus queridos, que tem muita gente que está dizendo aí que teve um papa que morreu, que vai ressuscitar, e que não sei o quê, e que ele vai vir lá do inferno. Meu querido, eu não vou entrar nesse assunto, entendeu? Porque eu acho o seguinte, que se nós não entendemos uma coisa, eu acho melhor a gente dizer assim com sinceridade: ó, eu não estou entendendo nada disso aqui, meu querido, como eu não entendo mesmo, e eu vou passar por cima disso, tá? Porque eu não entendo isso aqui. Tá bom, meu querido? Que vai subir do abismo e irá à perdição. Eu sei sim que a besta que vai surgir irá à perdição, que é um homem, que inclusive até nós vamos falar sobre isso, que é a besta que vai aparecer juntamente com o falso Cristo, né? Mas aqui eu não entendi, sinceramente, esse versículo 8 eu não entendi direito. Só sei que vai surgir a besta, tá? Isso vai, mas que ela vai vir do abismo, isso aí eu não entendi, tá? Se alguém souber, me explica. Versículo 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Até aí tudo bem. A Igreja Católica, ela é onde? Ela é em Roma. E é entre 7 montes. Até aí tudo bem, tá? E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco. Isto aí, meus queridos, alguns falam, e eu também entendo mais ou menos isso, como sendo os papas. Por quê? Porque a Igreja Católica, meus queridos, ela mandava em Roma, tá? Mas teve uma vez que veio um ditador chamado Mussolini. Este ditador, meus queridos, ele deu ordem para a Igreja Católica: olha, de hoje em diante vocês não têm mais nada a ver com a política, vocês não mandam mais em nada aqui, quem manda aqui sou eu, Mussolini, né? E ele disse: ó, vocês ficam aí no teu lugar, cada um no seu quadrado. Então o que acontece? Se estabeleceu, meu querido, um lugar chamado Vaticano, que é onde fica a Igreja de Roma, chamada Cidade do Vaticano, lá na Itália mesmo. Tá? Só que eles não têm mais nada a ver com a política. Eles são espiritual e a política de lado, né? Então diz, meus queridos, que esses papas, né, diz que veio desde o tempo do Mussolini, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, e parece que esse que está lá encostado era o 7º, né, que eu não me lembro o nome dele agora, e veio esse agora que diz que é o número 8, que para mim parece que é o último papa. Depois dele, eu acho que não vai ter outro. De repente vai aparecer aí o falso profeta, entendeu? E essa Igreja Católica, falar baixinho que é para ninguém escutar. Essa Igreja Católica, ela vai ser destruída pela besta, porque eles vão usar ela, meus queridos, para fazer o que eles estão fazendo agora com esse Papa. Andando o mundo inteiro
para fazer o ecumenismo, ou seja, reunir todas as religiões. E é isso que a besta quer. Ela quer reunir a besta, o falso Cristo, ele quer isso, reunir todas as religiões para depois ter uma só religião, que é a Igreja Católica, e ele simplesmente acabar com ela. E nós vamos ver isso mais na frente, tá bom, meus queridos? Então, meus amados, vamos lá do capítulo... Oh, glória! Passou uma página aqui que eu nem vi. E são 5 reis... Ah, não foi o que passei. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quer dizer, esse Papa está arriscado a morrer, esse que está agora fazendo essas articulações para reunir todas as religiões, pode ser que ele morra daqui a um pouco tempo, porque ele já tem 80 por ano, sei lá, ou mais, então ele nem aguenta mais caminhar, mas está correndo o mundo inteiro fazendo esse ecumenismo, essa reunião de religiões. Tudo bem. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º e a dos 7, e vai à perdição. É isso que eu estou falando aqui agora, né, meus queridos? Eles vão à perdição. A Igreja Católica, com seus papas, com não sei o quê, bispo, vai tudo à perdição, porque o castigo de Deus virá. Porque até agora o Senhor Deus ainda não castigou a Igreja Católica pelo que ela fez, tá, meus queridos? Se apostatar e fazer o que ela fez até hoje com os cristãos, tá bom? Vamos lá para o versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 11 reis, meus queridos, serão talvez os presidentes das maiores nações que tem, entendeu? Porque tem as 7 nações mais ricas e poderosas, e tem essas 10 aqui, no caso, 11, né? Não, 10. São 10 nações, talvez também as mais poderosas, então vai se unir a besta. E eles receberão poder da besta, tá? Para comandar, ajudar a besta, com certeza, né? O falso Cristo em alguma coisa. Mas aí, o que vai acontecer, meus queridos? Eles vão receber poder por 1 hora juntamente com a besta. E no versículo 13 disse assim: eles têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aqui nós já sabemos, né, que Jesus, nesse tempo aqui, ele vai descer, depois que levar a sua igreja, ele vai descer, ele vai lutar pelo seu povo, né, e aqueles que vão vir com ele, que é a sua igreja, os seus anjos, vai vir e vai lutar com ele. Não será uma luta, meus queridos, porque Jesus vai destruir todo o exército inimigo com um simples sopro da sua boca. E versículo 15 disse assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, a Igreja Católica comanda tudo agora, espiritualmente ela está comandando tudo agora, fazendo esse ecumenismo, reunindo as religiões, que nem vocês já viram, muitos líderes reunidos com o Papa, né? Isso aí vocês já viram. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui está o que, meu querido? A destruição da Igreja Católica Apostólica a Romana, porque a besta, meus queridos, não vai querer saber de ninguém que fale em Deus ou que adore. Ele vai querer toda adoração para ele. Então ele vai usar a Igreja Católica para fazer o trabalho dele de arregimentar todas as religiões, e depois que tiver uma religião só que eles disser é a Igreja Católica, não falei para vocês que é a única igreja que salva, que não sei o quê, aí eles vão ser destruídos, meus queridos, que nem diz aqui no versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Versículo 17 agora. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade
que reina sobre os reis da terra. Até que agora eles não estão reinando muito mais sobre os reis da terra, não. Vocês vê que antigamente, meus queridos, os presidentes, quando chegavam na frente de um papa, abaixava a cabeça, se curvava, vossa santidade, não sei o quê. Agora já mudou. Agora eles chegam, bom dia ou boa tarde, muitas das vezes nem bom dia boa tarde dá, acena com a mão para ele e conforme nós estamos vendo, né, o poder deles está caindo, meus queridos, e vai cair muito mais quando eles forem destruídos, queimados pela besta, porque a besta vai fazer isso com eles, tá bom? Vão usar eles para depois exterminar com eles, tá bom, meus queridos? Esse é um do hiato, né? Agora vamos ao outro hiato. Nós falamos da besta, tá? Da prostituta, tá? Que se prostituiu, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora no versículo 18 nós vamos falar, meus queridos, é sobre a queda da Babilônia e lamentação sobre a terra. Esta Babilônia aqui do capítulo 18, meus queridos, é a Babilônia, tá? Que existia lá no Iraque, que hoje é um deserto, tá? Aquele ditador, o tal de Saddam Hussein, ele quis, meus queridos, formar novamente, edificar novamente a Babilônia, sabe? Que fica lá no Iraque, é um deserto hoje, porque a palavra de Deus diz que nunca mais ia nascer mais nada lá, que ia ser covil de chacais, de animais ferozes, coisas, e que ninguém mais ia erguer aquela cidade de Babilônia. Aí Saddam Hussein agora, meus queridos, ele quis erguer novamente a Babilônia. O que aconteceu com ele? Foi enforcado, foi morto, foi para o inferno e não edificou Babilônia nenhuma, porque a palavra de Deus diz assim, nunca mais será edificada, e até hoje não foi edificada e nunca mais, meus queridos, vai ser edificada. Justamente, aliás, simplesmente agora, né, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier reinar sobre 1000 anos aqui na face desta terra, aí mesmo é que Babilônia vai ser esquecida, nunca mais vai ser reerguida. Então, meus queridos, o que acontece? Essa Babilônia, ela já foi destruída há mais de 500 anos atrás. Acabou essa Babilônia. Nós vamos ver aqui, meus queridos, será no próximo vídeo, tá? Esse é o 6, será no próximo vídeo. Não, esse é o 7º vídeo, será no próximo vídeo, o 8º vídeo, perdão, que a gente vai ver sobre este capítulo 18, que é também uma lacuna ainda, tá bom, meus queridos? Porque a continuação do versículo 16, do capítulo 16, versículo 21, terá continuação aqui no capítulo 19, versículo 11. Tá? E esse capítulo 18 ainda é uma parte da lacuna. Nós vamos ver ele todinho até lá no versículo 10. Capítulo 18 até o versículo... Aliás, capítulo 19 vai do 18 ao 19 até o versículo 10, que é a lacuna. E depois vai entrar novamente a continuação lá do capítulo 16, no caso, tá bom, meu querido? Que vai ter a continuação aqui no capítulo 19, versículo 11. Tá um pouco esquisito, mas depois vocês vão entender, tá bom, meus queridos? E olha, meus queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Olha só, eu sou analfabeto, tá? Eu não tenho estudo. Eu consegui um telefonezinho velho, que nem esse aqui que está aqui na minha frente, tá? Para mim fazer esses vídeos. E eu tenho pouca sabedoria. Então, meus queridos, eu ouvi dizer que as pessoas, que é para esses vídeos meus ser mais lido e mais assistido, as pessoas têm que fazer um negócio de link, sei lá, fazer, sei lá, um negócio assim, que é para o YouTube, né, divulgar, um negócio assim. Então, meus queridos, eu queria que vocês fizessem isso para mim, tá? Se inscrevessem no meu canal, que é um peixinho dizendo Jesus vem, entendeu, meus queridos? Eu queria que vocês se alistassem mais no meu canal, para ele ser mais divulgado, que eu penso, meus queridos, que depois que eu fizer esse estudo detalhado de capítulo por capítulo do Apocalipse, eu vou falar sobre muitas outras coisas, meu querido. Vou falar, por exemplo, sobre
sobre o nascimento de Jesus, que todo mundo, né, acha que é 25 de dezembro, outros dizem, não, não importa que foi 25 de dezembro, não, o que importa é a gente comemorar o nascimento de Jesus. Agora eu pergunto a vocês, meu querido, aonde que Jesus mandou comemorar o nascimento dele? Aonde? Ele disse assim, ó, comemorar a morte, a palavra de Deus diz, né, comemorar a morte do Senhor até que ele venha. Comemorar a morte? Sim. Comemorar o nascimento? Não. Mas, meus queridos, quando foi afinal que Jesus nasceu? Está na Bíblia, meus queridos. Ah, mas onde está escrito isso? Queridos, não está escrito assim na Bíblia. Jesus nasceu tal dia, assim, assim. Não. Nós temos, meu querido, que ler a Bíblia, pedir a Deus misericórdia para nos dar entendimento, discernimento da sua palavra. Então, meus queridos, quando acabar esse estudo de Apocalipse, eu vou falar sobre tudo isso. Inclusive, eu vi um debate muito bom, meus queridos, de dois pastores. Eu gostei muito daquele debate, falando sobre a lacuna de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas um debate maravilhoso, meus queridos, falando sobre a lacuna. E eu vou falar sobre isso, meus queridos, que eu vi aquele vídeo, eu fiquei maravilhado, mas aí eu disse assim, meu Deus do céu, quanta coisa que eles falam, dificultam tantas coisas, e é uma coisa tão simples essa lacuna, que eu entendo, meus queridos, seja uma coisa muito simples, e eu vou passar um vídeo também sobre isso, tá bem, meus queridos? E vou falar sobre outras coisas, tá bom, meus queridos? Eu estou pedindo sabedoria a Deus, tá bom, meus queridos? Para Deus me dar sabedoria, que é para mim também não passar coisas erradas para ninguém, entendeu? Que eu não quero confundir a mente de ninguém. Porque as coisas que eu tenho falado aqui, meus queridos, eu já falei para vocês, são coisas do meu ponto de vista. Eu não quero dizer que seja isso que eu estou falando. Não. É para eu dar o meu ponto de vista e vocês dar embaixo ali, sei lá como é que se diz, né? Falar ali sobre, isso aí teu que tu falou, pode falar, é burrice, eu não vou me importar não, é burrice, porque eu sou burro mesmo, não tenho estudo, bota ali, é burrice isso aí não é nada disso, isso é assim, assim, fala para mim, tá? Porque de repente, meus queridos, você vai falar alguma coisa que vai, abrir a minha mente, e as coisas que eu penso que não é outra coisa, e você tem a resposta de Deus e pode me dar essa resposta para mim, e eu, tá bom, meus queridos, unir ao que eu entendo e talvez pedir perdão a Deus por coisa que eu falei errado, pensei que eu estava certo no meu ponto de vista e não estou, entendeu, meus queridos? Então eu peço vocês, meus amados, que façam isso, parece que é negócio de dar link e falar aceitei, sei lá, um negócio assim. Aí vocês fazem isso para mim, tá bom, meus queridos? Que eu vou, durante um bom tempo, né, nessa pandemia, eu vou fazer muitos vídeos. E eu só posso fazer vídeo de 30 minutos, meu querido. Eu estou aqui falando, mas estou olhando para aqui, para a marcação aqui. Eu só posso fazer vídeo de 30 minutos, meu querido. Então não há condição de eu falar as coisas que eu quero, tudo bonitinho, tintim por tintim, entendeu? Não há condição de eu fazer isso. Mas fazer o quê, né? A única coisa que eu posso é agradecer a Deus de pessoas que têm dinheiro, que têm condições de comprar esses negócios dessas filmadoras, né? Uma vez eu conversando com a minha filha, eu disse, filha, eu tô com vontade de comprar uma filmadora para fazer esses vídeos que eu vou fazer. Aí, tá maluco, papai? Você sabe quanto custa uma filmadora? Eu digo, minha filha, deve custar uns R$1.000. Tá maluco? Que R$1.000 o quê? Uma filmadora pequena e vagabunda deve ser no mínimo R$5.000. Eu digo, o quê? Tô fora. Aí comprei esse telefonezinho velho aqui, meus queridos, que eu dei 300 realzinho nele, né? Aí eu estou fazendo esses vídeos agora e vou continuar fazendo durante um tempo, tá, meus queridos? E peço a vocês que me apoiem, tá bom, querido? Que eu vou falar muita coisa daqui para frente, tá? Coisas que, sabe, muitas pessoas às vezes não entende, que nem, por exemplo, a Trindade, sabe, meus queridos? Eu vou falar sobre a Trindade também, meus queridos. É uma coisa que tem trazido muita controvérsia, meu querido, e eu vou falar sobre isso, tá? Vou trazer um vídeo falando sobre isso, tá? E eu peço a vocês, meus queridos, que não pense que eu sou um herege. Não, eu não sou um herege,
Talvez vocês vão pensar assim, já vem da contra a Trindade. Não, não é da contra a Trindade, meus queridos. Eu vou sim trazer o meu ponto de vista, tá? Ah, de que igreja você é? Queridos, eu sou da Assembleia de Deus. E a Igreja Assembleia de Deus, ela crê na Trindade. Mas eu, meus queridos, eu tenho outro pensamento, outro ponto de vista, e no futuro vocês vão saber e eu vou explicar a vocês direitinho o porquê que eu tenho outro entendimento sobre isso, tá bem? Acabou meu tempo. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações, e no 8º vídeo eu estarei trazendo o capítulo 19, que fala sobre a queda da Babilônia. Que Deus nos abençoe. Amém.